Muito boa noite. Em contagem decrescente para as eleições autárquicas de 2013, a TVL dá-lhe a conhecer os programas políticos dos respectivos candidatos às câmaras de Lisboa, Loures e Odivelas. O meu convidado de hoje é João Ferreira, candidato pela CDU à Câmara Municipal de Lisboa. Muito boa noite, João Ferreira. Muito obrigada, antes de mais, por estar aqui de novo, agora para esta entrevista, para falar mais assertivamente de política e das suas propostas políticas para Lisboa. Antes de mais, quero começar a perguntar-te como é que está a correr esta fase de pré-campanha. Muito bem. Que já começou muito bem. A pulsar. Há alguns meses, sim, está a correr muito bem. É uma fase durante a qual temos aproveitado para contactar com um conjunto muito alargado de entidades da vida económica, da vida social, da vida cultural da cidade. Temos ido às freguesias, aos bairros, temos feito muita campanha de rua. É este o estilo de campanha que sabemos fazer e que queremos fazer. Próxima das pessoas. De proximidade, uma campanha de proximidade, ouvindo as pessoas, construindo com elas, em muitos casos, as soluções para os problemas que identificam, que sentem nas suas vidas, nas vidas dos seus bairros, das suas freguesias. E têm identificado muitos problemas. E dando a conhecer também o que tem sido o trabalho da CDU nas câmaras e nas juntas de freguesia nos últimos 4 anos. Apesar de estarmos em minoria atualmente na Câmara Municipal e em muitas juntas de freguesia, a CDU tem vindo a desenvolver um trabalho intenso, regular, de proposta, que agora aproveitamos também para dar a conhecer às populações. Se há muitos problemas, existem evidentemente muitos problemas. Problemas que se prendem, muitos deles com a situação que hoje se vive no país, que não podem ser separados da situação nacional, mas também problemas nos quais não podemos esquecer nem desculpar o que são as responsabilidades próprias de quem tem exercido o poder municipal. De quem tem gerido toda a Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Lisboa, neste caso. A sua campanha assenta em 4 eixos fundamentais. Antes de falarmos de cada um deles, um pouco de cada um deles, eu pergunto-lhe qual é a proposta mais marcante da sua campanha? Olha, como disse, nós temos 4 prioridades. Nessas 4 prioridades nós temos já em conta o que é a situação hoje do município. Não são prioridades que têm a identificação destas prioridades parte da situação que hoje se vive em Lisboa, que os lisboetas enfrentam. Mas há alguma que defina melhor a sua campanha? Nós temos-las considerado de uma forma integrada. A proposta são boas para uma ou outra tirada mais sonante e mediática, mas nós temos considerado as propostas de uma forma integrada. Há um encadeamento entre elas. Digamos que as questões, evidente, como não poderia deixar de ser, hoje as questões do emprego tinham sempre que ter uma atenção muito especial. Prioridade. Lisboa perdeu emprego nos últimos anos, perdeu atividade económica, perdeu capacidade de criar riqueza e, naturalmente, dessa riqueza poder ser depois socialmente distribuída, beneficiando a todos na cidade. Mas Lisboa perdeu também habitação. Aliás, são 2 dos fatores essenciais para que as pessoas que aqui nascem e que aqui querem viver, aqui se fixem e aqui se mantenham. Têm que ter emprego e têm que ter habitação. E há números alarmantes da desertificação da cidade de Lisboa nos últimos anos. Nos últimos anos, enfim, são conhecidos os números. Lisboa perdeu centenas de milhares de pessoas nas últimas 3 décadas, mais de 200 mil pessoas, mas, por exemplo, um indicador que nos dá bem medida deste fenómeno, nos últimos 10 anos, entre os censos, entre 2001 e 2011, Lisboa perdeu mais de 25% da população na faixa etária entre os 15 e os 24, ou seja, jovens e jovens adultos, aqueles que estariam em condições de aqui se fixarem, aqui constituírem família, trabalharem, aqui viverem. E, portanto, esse indicador, que resulta dos censos à população, uma perda de mais superior a 25% nesse escalão etário, dá bem a dimensão do que foi o empobrecimento de Lisboa também neste domínio. No mais importante, perdeu gente, perdeu atividade económica, perdeu habitação, como dizia, perdeu também, e aqui entra outra das nossas prioridades, um conjunto muito alargado de serviços públicos que são vitais para o bem-estar na cidade, para a qualidade de vida daqueles que cá vivem e trabalham, serviços públicos tão fundamentais, tão vitais. Falamos de educação, de ensino, de serviços postais. Saúde, serviços postais. Repare, estou a falar de serviços que
que são da competência do Poder Central, mas nos quais a Câmara Municipal tem um papel determinante na defesa dos interesses da cidade e dos lisboetas. Nem sempre o exerceu, e quando o exerceu, exerceu negativamente, e já podemos falar disso. Mas estou a falar também em serviços que dependem do próprio município. Por exemplo, limpeza e higiene urbana, por exemplo, questões como o saneamento, são serviços que dependem do município, que que se degradaram nos últimos anos. No caso da limpeza e higiene urbana, isso é muito visível. Hoje, onde quer que, em quase todas as freguesias, em quase todos os bairros da cidade, à cabeça das preocupações das populações, surge muitas vezes o estado lastimável a que chegaram as ruas da nossa cidade, do ponto de vista da limpeza e higiene urbana. Varredura, lavagem de ruas, praticamente deixou de se fazer em Lisboa, ou tem uma frequência muitíssimo diminuta, e, portanto, essa degradação dos serviços públicos e a necessidade de contrariar essa degradação, sejam daqueles que são de responsabilidade do município e que nós queremos que continuem a ser, porque há quem entenda que devem deixar de ser, nós entendemos que devem continuar a ser, seja daqueles que não sendo responsabilidade direta do município. Este tem um papel determinante, a Câmara Municipal tem um papel determinante junto do Poder Central na defesa dos interesses da população. A questão da saúde, por exemplo, em Lisboa, é um exemplo incontornável nos dias que correm. Mas outra questão que tem a ver com os transportes públicos, esta é a quarta das nossas prioridades, a mobilidade, as condições de mobilidade na cidade e o peso que aí têm os transportes públicos. Foi uma das áreas também em que mais se sente uma degradação. Redução de carreiras. Redução de carreiras, diminuição da rapidez, da qualidade, do conforto, da segurança, da frequência e um aumento substancial do preço. Um aumento do preço, eu diria, escandaloso nos últimos 2 anos, que atirou os preços para 20% acima do que eram os preços há 2 anos atrás. Tudo isto a par da redução da oferta e da redução da qualidade do transporte. Ouve-se muitas vezes, hoje em dia, é frequente ouvir-se dizer que morar no subúrbio hoje em dia já é bem mais caro. E que há muita gente que está até a tentar morar mais próximo dos seus empregos por causa dessa questão, precisamente do preço dos transportes. Este problema da mobilidade afeta também e muito os lisboetas. Não é importante que não se pense que seguramente afeta aquelas centenas de milhares de pessoas que, não vivendo em Lisboa, todos os dias para cá vêm para trabalhar. Portanto, esse movimento pendular de habitantes dos concelhos limítrofes que entram e saem de Lisboa diariamente. Naturalmente que esses são afetados e muito por esta degradação do transporte público, mas os lisboetas também. Hoje, há zonas da cidade que estão sujeitas a um autêntico recolher obrigatório a partir de determinadas horas, fruto da extinção de carreiras, algumas à noite e aos fins de semana, fruto da redução da frequência. Por exemplo, estou a pensar na Carris, portanto, autocarros e elétricos, mas também o metropolitano também sofreu redução de composições. Por exemplo, na linha verde nós voltámos aos tempos da sardinha enlatada a determinadas horas, e em algumas linhas do metropolitano temos uma redução das composições, uma redução da frequência, uma redução da velocidade de circulação. Tudo isto degrada muito as condições de mobilidade também dos lisboetas, daqueles que cá vivem e não só daqueles que cá trabalham. João Ferreira, sem esquecer esta questão dos transportes, que é igualmente importante, mas pegando agora nas matérias de emprego e habitação, já focou que são 2 problemas reais da população de Lisboa. Eu pergunto-lhe quais são as respostas que a CDU tem para dar à população. Como é que a CDU tenciona resolver estes 2 problemas na cidade de Lisboa? Repara, o emprego é naturalmente uma área que depende também e muito das políticas nacionais. Apesar disso, a Câmara Municipal, o Poder Municipal, tem alguns instrumentos que, se bem utilizados, se bem aproveitados, podem contribuir para contrariar a tendência de declínio económico a que assistimos na cidade. Desde logo, o planeamento. É em sede de planeamento urbano que nós decidimos os usos do solo, a que usos do solo queremos condicionar, a utilização do uso do solo, como a queremos condicionar na cidade, e a que fins queremos afetar determinadas partes da cidade. O atual plano diretor municipal, um plano que foi revisto neste mandato e que foi apoiado quer pela atual maioria do Partido Socialista, quer pelo PSD também,
é um plano que basicamente liberaliza a distribuição de usos do solo. Nós temos dito que é um plano que entrega nas mãos do promotor imobiliário o desenvolvimento da cidade. É um plano que abdicou de pensar o desenvolvimento da cidade. O planeamento deve servir para nós darmos expressão às necessidades da população, às necessidades da própria cidade. Ora, se Lisboa perdeu atividade económica nos últimos anos e perdeu de forma significativa a atividade produtiva, nós temos que, em sede de planeamento urbano, condicionar determinados usos, determinadas zonas da cidade a esse tipo de atividades. Atividade produtiva, geradora de emprego, criadora de riqueza. Atividade na indústria, e é importante trazer a Lisboa, voltar a trazer a Lisboa a atividade industrial, não poluente, setores emergentes, tecnologia de ponta, aproveitando a circunstância única de Lisboa, de ter no seu território, isto não acontece com mais nenhum concelho neste país, Lisboa tem no seu território 3 universidades públicas, agora 2, em resultado da fusão da Universidade Técnica com a Universidade Clássica, 2 universidades, a maior universidade do país, tem a Universidade Nova e tem toda uma rede de laboratórios do Estado, instituições públicas, em vários domínios de atividade técnico-científica, que desenvolvem atividade aqui no território da cidade. Isto é um enorme potencial, que se bem aproveitado, nós podemos articular com estas instituições empresas com atividade na área tecnológica, da indústria, da investigação e desenvolvimento, atrair novos centros de investigação, novos centros de conhecimento e, por essa via, gerar emprego. Mas para atrair isso é necessário, desde logo que a cidade tenha condições de funcionamento agradáveis e que sirvam os interesses de quem cá se quer fixar, mas que seja previsto em sede de planeamento o espaço para essas atividades se instalarem. E se desenvolverem. É isso que este PDM não faz. Este PDM entrega o desenvolvimento da cidade, como eu disse há pouco, ao especulador imobiliário e, portanto, abdica de pensar o desenvolvimento da cidade a este nível. Depois temos outros instrumentos de criação de emprego e de dinamização da atividade económica. Tudo o que diga respeito ao pequeno comércio. Nós temos uma das áreas a que damos muita atenção no nosso programa eleitoral, são medidas de defesa e de apoio ao pequeno comércio e ao comércio tradicional. Como é que se consegue apoiar o comércio tradicional? Em alguns casos com medidas criativas, inovadoras, que passem, por exemplo, por dar... A primeira coisa que tem que haver para as pessoas fazerem compras no comércio tradicional é acessibilidades fáceis ao comércio tradicional. E nós temos que tratar dos problemas de estacionamento, temos que tratar do transporte público também, sobretudo transporte público de superfície, e aqui entra a importância, e falaremos nisso quando falarmos do transporte público, mas de repor algumas das carreiras suprimidas e, portanto, pensar o desenvolvimento do transporte na cidade e do transporte público em particular em função também das necessidades de compras da população e das necessidades do comércio tradicional, mas temos que pensar também no estacionamento. Por exemplo, uma política de estacionamento. Hoje os comerciantes queixam-se muito de que têm poucos clientes, naturalmente tem a ver também com a situação do próprio país. São muito caros. Mas o problema do estacionamento, ora, uma das propostas que fazemos é criar-se um sistema semelhante àquele que já existe em alguns centros comerciais, que é poder, nos casos em que as pessoas fazem compras no comércio tradicional, haver um desconto na tarifa de estacionamento. Ou mesmo não haver lugar à cobrança da tarifa de estacionamento até um certo período. É um exemplo de uma medida inovadora que pode ajudar a revitalizar o comércio tradicional. Medidas fiscais também, como sabe, a Câmara Municipal tem a responsabilidade por alguns dos impostos. Nós fizemos propostas durante este mandato, mesmo estando em minoria, a verdade é que fizemos propostas, algumas delas aprovadas, por exemplo, ao nível da isenção de derrama para pequenos negócios, da redução do IMI. São medidas de alcance limitado, embora positivas, foi o que conseguimos fazer, com a força que nos deram também, com a força que tínhamos durante este mandato. Naturalmente que muito mais poderia ser feito e devia ser feito. E nós esperemos fazer muito mais num próximo mandato. Em matéria de habitação, gostava de saber a sua opinião em relação à EPU. Sim, é uma questão importante. Deixe-me só ainda concluir em relação ao emprego. Eu não queria deixar passar também a importância dos mercados tradicionais, também da necessidade que há de revitalizar os mercados tradicionais.
Isto implica, naturalmente, deve ter como contrapartida condicionar a abertura de novas grandes superfícies comerciais. Há muito tempo que falamos na necessidade de haver essa restrição ao licenciamento de novas grandes superfícies comerciais e condicionar os seus horários de funcionamento. Como sabe, os municípios têm também possibilidade de o fazer. E, portanto, esta visão integrada de um conjunto de instrumentos que, se bem aproveitados, fixação de atividades industriais, fixação de setores do terciário avançado, ligação ao ensino e à ciência e tecnologia, atenção ao comércio de proximidade, atenção aos mercados tradicionais, entre outras medidas que constam no nosso programa eleitoral, tudo isto, este conjunto de medidas articuladas pode, de facto, ajudar a contrariar o declínio económico da cidade e trazer emprego e pessoas para a cidade. Há outra questão também muito importante, poderemos falar nisso na questão também, eventualmente, dos transportes, que tem a ver com o papel que tem o que são hoje polos importantíssimos de atividade económica na cidade e de emprego também. Concretamente, o Porto de Lisboa e o aeroporto. É fundamental. Alguns querem retirar da cidade as atividades do Porto de Lisboa. Com a CDU, o Porto de Lisboa e as atividades hoje desenvolvidas serão defendidas e valorizadas, são uma fonte de riqueza para a cidade, uma fonte de emprego e devemos cuidar de aqui manter todo um conjunto de atividades que funcionam em articulação com o Porto de Lisboa e com o aeroporto também. É provavelmente o maior polo de concentração de emprego, diretos e indiretos, está associado ao aeroporto e às empresas que ali funcionam. A todas essas medidas junta-se também a habitação. Está também encadeado porque as pessoas com os transportes, como estão atualmente caros, preferem, obviamente, morar na cidade e próximo dos seus empregos. No entanto, apesar da crise no mercado imobiliário, continua a ser muito caro morar em Lisboa. Sim, e repare, nós não temos, neste momento em Lisboa, uma coisa que tivemos durante anos em Lisboa, insuficiente e que deveria ter sido mais desenvolvido, mas a verdade é que com a extinção da EPUL, que há pouco referia, nós não temos um único programa em curso para acesso à habitação a custos controlados, de construção ou reabilitação que permita acesso a novas habitações da população, de setores da população, nomeadamente jovens, a custos controlados. Tivemos isso no passado com a EPUL. Hoje nós distinguimos a EPUL, que era de facto, do nosso ponto de vista, um instrumento imprescindível para intervenção no domínio da política de urbanismo, da reabilitação, da habitação, de construção de novas habitações. Foi uma extinção decidida, como sabe, pelo PSD, pelo PS, em primeiro lugar, pela maioria PS, pelo PSD e pelo CDS, foram esses três partidos que estiveram de acordo com a extinção da EPUL, da empresa municipal com intervenção nestas áreas de urbanismo, habitação, sem que exista uma alternativa para a intervenção nestes domínios. E nós precisamos, de facto, nesta altura, sobretudo, de reabilitar. A solução para os problemas de habitação não passa tanto pela construção de novas habitações, passa, sobretudo, neste momento, pela reabilitação urbana. Desde logo, a Câmara Municipal é proprietária de muitíssimos imóveis que estão degradados pela cidade. Tem que haver, da parte da Câmara Municipal, um cuidado na reabilitação desses imóveis e ponderar a sua colocação no mercado, por exemplo, a custos controlados, no mercado de arrendamento. Nós temos uma proposta para a criação de uma bolsa de arrendamento a custos controlados, em que a Câmara poderia ajudar a dinamizar, desde logo, em primeiro lugar, com os seus próprios imóveis, que estão degradados ou devolutos. E que tenham condições mais benéficas, mais acessíveis para exatamente, os mais jovens, que permita para os mais programas idosos. Quando falava nesta bolsa de arrendamento, é em condições que permitam o acesso a custos controlados, o acesso à habitação a vários segmentos da população da cidade, designadamente a jovens, como refere. O que combate também as desigualdades sociais. Combatendo também as desigualdades. Que é outra das nossas preocupações. Exatamente. Nós temos essa preocupação de reduzir e progressivamente eliminar as desigualdades que hoje existem na distribuição dos benefícios da vida da cidade. Esses benefícios distribuem-se de uma forma profundamente desigual. E é necessário reduzir isso. Isto passa pela habitação, mas passa por um conjunto muito alargado de domínios, dos quais falaremos. Ainda em relação à EPUL, João Ferreira, não posso deixar de lhe falar nisto. Ouviu a dizer que os trabalhadores são imprescindíveis à cidade. Sim. Isto quer dizer que, se for presidente da Câmara de Lisboa, como tenciona ser,
os trabalhadores da EPUL poderão estar descansados? Os trabalhadores, não apenas das empresas municipais, os trabalhadores do município de uma forma geral, ou seja, os trabalhadores da Câmara Municipal e das empresas municipais são para nós imprescindíveis, é o que temos dito. E por serem imprescindíveis serão respeitados e valorizados. O que nos é imprescindível nós respeitamos e valorizamos. É sintomático hoje o mal-estar que existe entre os trabalhadores do município de Lisboa. A incerteza quanto ao seu futuro, o sentimento de que são desaproveitadas muitas das suas competências, do seu saber fazer. Há uma enorme desmotivação que nós queremos contrariar. O nosso projeto para Lisboa constrói-se com os trabalhadores e, portanto, queremos ter os trabalhadores motivados e queremos que ponham ao serviço da cidade e da população da cidade todas as suas competências, o seu saber fazer, o seu empenho, a sua criatividade. Qual é o problema? Não apenas em relação à EPUL, como refere, mas que é um bom exemplo, mas num conjunto alargado de domínios, houve uma desvalorização da capacidade instalada da própria Câmara Municipal, a começar no mais importante dos seus recursos, nos trabalhadores. Há um conjunto muito alargado hoje de serviços que são mandados fazer fora, a entidades externas, e que podiam e deviam ser feitos pelo próprio município com garantia de qualidade e economia de recursos para a própria Câmara Municipal. Nós temos no município competências para intervir num conjunto muito alargado de áreas. Cultura, desporto, habitação, urbanismo, isso deve ser aproveitado. O recurso a entidades externas deve ser, em alguns casos de forma pouco clara, deve ser feito apenas nos casos em que as competências dos trabalhadores dos municípios, os recursos municipais, não permitam atender às necessidades em causa. Nós estamos convencidos que em muito daquilo que hoje é adjudicado externamente é possível dar resposta pelo município. É importante não esquecer também que há áreas que se querem externalizar e privatizar mesmo, ou que se tentaram no passado, e essas intenções não desapareceram, privatizar, entregar a privados definitivamente. Aqui existem certamente outros interesses, existem certamente muitíssimas oportunidades de negócio à espreita, agora um negócio que é feito contra os interesses da população da cidade, contra o interesse geral. E aí, por isso lhe dizia há pouco, que para nós há serviços municipais, falei-lhe na limpeza e higiene urbana, que é também um bom exemplo. Repare, a Câmara de Lisboa perdeu nos últimos 4 anos, e o atual Presidente da Câmara gaba-se disso, mais de 2.000 trabalhadores. São trabalhadores que hoje fazem falta ao município. Muitos deles eram, por exemplo, da limpeza e higiene urbana. Isso não tem a ver com a gestão de recursos? Nós hoje, quando vamos a várias, e eu tenho ido a vários postos de limpeza espalhados pela cidade, o que os cantoneiros de limpeza nos dizem é que áreas que antigamente eram feitas por 9 ou 10 cantoneiros de limpeza, hoje são feitas por 2, 3 ou 1. Isto, na sua opinião, Lisboa está mal tratada nesse sentido? Está. É a minha opinião e é a constatação que facilmente qualquer pessoa faz falando com os lisboetas, indo aos bairros, indo às ruas, percorrendo as várias freguesias da cidade. É uma constatação que, de facto, as ruas estão maltratadas, deixámos chegar a um estado lastimável a limpeza e a higiene urbana na cidade. Isso reflete-se na qualidade do espaço público, na fruição que os lisboetas fazem desse espaço público, na qualidade de vida na cidade, no fundo. E, portanto, essa é uma das áreas, e sem querer entrar já por aí, poderemos ainda falar nisso mais à frente, porque ainda estávamos na habitação. E elas acabam por estar encadeadas. Seguramente que sim. Mas ainda em relação à habitação, é preciso também uma atenção muito especial à questão dos bairros municipais. A Câmara Municipal de Lisboa é o maior inquilino da cidade. Ou melhor, o melhor proprietário. É o maior proprietário da cidade. Com mais inquilinos. São mais de 100 mil lisboetas que vivem nos bairros municipais. Portanto, são mais de 70 bairros municipais. E estamos a falar de uma parte significativa da população da cidade que tem sido esquecida pelo poder municipal. Nós hoje vamos aos bairros municipais e é deplorável o estado de conservação a que as casas chegaram em muitos deles. O próprio espaço público, a falta de equipamentos. Tem que haver uma intervenção no edificado, nos bairros municipais, como forma até de contrariar fenómenos de degradação da situação social, de marginalização. E do que tem visto, não há nenhum tipo de intervenção, ou a intervenção que há não é suficiente? É muitíssimo insuficiente. Em alguns não houve de todo intervenção, em alguns casos há uma intervenção de fachada, digamos assim, em que não se resolvem problemas estruturais do edificado, que não se resolve a falta de equipamentos sociais, porque um bairro municipal não deve ser só, pelo menos na nossa perspectiva, alguns caixotes de betão onde nós
encaixotamos algumas famílias, temos que ter condições de fruição do espaço público, possibilitem padrões de qualidade de vida mínimos exigíveis, que haja uma fruição do espaço público, equipamentos sociais, jardins, equipamentos desportivos, serviços, bancos, farmácias, serviços de saúde. É todo este pensar dos bairros municipais que deve ser feito. Muitos deles ficaram por concluir neste domínio, portanto isto não foi pensado, limitaram-se a erguer alguns caixotes de betão e cimento onde se enfiaram algumas famílias. E eram provisórios e provisórios. Isto não pode ficaram. ser assim. Não pode ser assim, portanto tem que haver intervenção ao nível dos bairros municipais, no espaço público e nas habitações. Depois, a Câmara Municipal tem um papel também muito grande na dinamização dos próprios proprietários, da atividade, da intervenção dos proprietários na reabilitação. A Câmara deve dirigir ela própria mais recursos à reabilitação, deve aproveitar todas as fontes de financiamento possíveis ao seu alcance, designadamente fundos comunitários. Quando estamos a falar de propriedade privada, deve haver, e temos propostas nesse sentido da parte da Câmara Municipal, para já, pode haver lugar em determinadas situações a intervenções coercivas, que depois, não deixando depois de responsabilizar os proprietários. Mas deve haver também, da parte da Câmara Municipal, uma estratégia de intervenção nos bairros, no espaço público, que às vezes são pequenas intervenções, nem precisam de ser muito dispendiosas, mas intervenções que acrescentem valor ao espaço urbano, valor urbano ao espaço público, e que estimulem o próprio proprietário, tendo uma zona valorizada, a realizar os investimentos que hoje não realizam. Portanto, pode haver e deve haver um diálogo da Câmara Municipal com os proprietários e uma estratégia de intervenção nos bairros que os envolva, naturalmente, e que envolva as populações, sobretudo, que visando uma melhoria da qualidade do espaço público, visando acrescentar valor urbano ao espaço, estimula os próprios proprietários a fazerem um conjunto de intervenções. Portanto, também na habitação é possível, com os instrumentos disponíveis e com os recursos disponíveis, fazer muito mais do que tem sido feito até agora. Do que tem sido feito até agora. Continuando a falar dos transportes, terão a ver estas medidas de redução de carreiras, certamente com a redução de verbas nesta área. Como é que se contorna uma situação delicada como esta, em que é preciso reduzir meios humanos, em que é preciso reduzir... Dou-lhe um exemplo. Não é preciso, nem sequer se deve reduzir. E este é um exemplo muito claro onde isso acontece. Mas deixe-me primeiro falar-lhe, por exemplo, nos swaps. Saltou aí há algumas semanas para as páginas dos jornais, para os noticiários das televisões, a questão dos swaps. Como sabe, há muitas empresas públicas de transporte, portanto, ou seja, estamos a falar de empresas públicas que utilizaram o dinheiro de todos nós, que têm por missão promover um serviço público à população, que utilizaram de uma forma errada os dinheiros públicos de todos nós, julgando em atividades especulativas que agora se estima venham a causar perdas potenciais para o erário público de muitos milhões. As perdas potenciais estimadas associadas aos swaps, no caso das empresas públicas de transporte, davam para garantir por muitos anos, o acesso da população gratuito, o acesso gratuito da população aos transportes públicos em Lisboa. Se estimarmos o que foi perdido com as negociatas que se fizeram nas empresas públicas à conta do dinheiro de todos nós, era possível garantir o acesso gratuito da população ao transporte público. Depois, repare, o dinheiro, aqui não há poupanças que se fazem, porque o transporte público tem um papel fundamental, não apenas nas condições de mobilidade, na qualidade de vida na cidade e até noutros domínios. O dinheiro que nós pouparmos, por exemplo, no transporte individual, são combustíveis que poupamos. O nosso país tem uma fatura energética tremenda, tem um endividamento externo muito grande, como sabemos. Uma parte da fatura energética vem dos combustíveis. Portanto, uma utilização racional dos nossos recursos apontaria para uma aposta no transporte público que diminuísse essa fatura energética e diminuísse a dependência até face aos combustíveis fósseis que hoje o país tem. Pelas suas palavras, depreende-se que dinheiro há é também uma má gestão. Evidentemente que sim, neste como noutros domínios. Portanto, o exemplo que lhe dou dos swaps
é o exemplo acabado disso. O dinheiro que poderia assegurar o acesso da população ao transporte público foi desperdiçado, atribuído a alguns bancos nacionais e estrangeiros, muitos deles estrangeiros, que ganharam e muito com esta atividade especulativa. Agora, o transporte público é uma das áreas, é outra das áreas onde, que não depende inteiramente do poder municipal, é importante dizê-lo também. Agora, deve haver da parte do poder municipal uma defesa dos interesses da população da cidade, o que não tem havido. Se há coisas que não dependem do poder municipal, há coisas que dependem. Por exemplo, a Carris é uma empresa pública de transportes, depende do governo, mas a infraestrutura sobre a qual a Carris circula, a infraestrutura sobre a qual circulam os autocarros e os elétricos em Lisboa, essa sim depende da Câmara Municipal. Estou a pensar, por exemplo, nos corredores bus. É fundamental repensar a rede de corredores bus para dar um outro estatuto ao transporte público, uma outra condição de mobilidade. A Câmara Municipal, nos últimos anos, em primeiro lugar, nada foi feito. A Câmara aceitou passivamente a redução, a supressão de carreiras da Carris em Lisboa, todas. Mesmo tendo representantes nos conselhos de administração de algumas das empresas públicas de transporte que podiam e deviam ter defendido os interesses da cidade de outra forma. Suprimiu-as. Em alguns casos assumiu, por exemplo, com a administração da Carris, o compromisso de criar novos corredores bus para evitar a supressão de carreiras. As carreiras já foram suprimidas, os corredores ainda não foram criados. Aqui está um exemplo de como a Câmara tem instrumentos que dependem diretamente de si, não dependem de terceiros, para valorizar o papel do transporte público na cidade. É um exemplo, entre outros possíveis, do muito que há a fazer na área do transporte público. Extensão da rede metropolitana é outra das propostas que fazemos, portanto, a extensão a novas zonas da cidade, nomeadamente zonas em que há muito isso se justifica, por exemplo, Campo de Ourique, por exemplo, toda a zona ocidental, Ajuda e Alcântara, onde se justificava, há muitos que justificam um prolongamento da rede metropolitana. Uma outra inserção da rede ferroviária na malha urbana, resolvendo ali o problema de Alcântara e da ligação com a linha de Cascais, que daria outras condições também de intermodalidade. Nas suas propostas também fala em estimular o uso das bicicletas. Exatamente. Em Lisboa é possível habituar as pessoas a andarem de bicicleta? Às bicicletas e, de um modo geral, aquilo a que nós chamamos os modos ativos de transporte. O principal deles é as bicicletas. E tem havido nos últimos anos um grande interesse por parte de um número significativo já de lisboetas na utilização desse meio de transporte. É necessário... Tem muitas vantagens. Que tem muitas vantagens e é necessário criar condições para que isso aconteça, o que nem sempre passa pela criação de ciclovias. As ciclovias são importantes e têm um papel, mas é necessário também criar na rede viária da cidade as condições de acalmia do tráfego, de acalmia do trânsito, de redução do número de veículos e de redução da velocidade de circulação, em alguns casos, que permitam uma sã convivência com outros modos de transporte e, designadamente, com a bicicleta que refere. E, portanto, também a intervenção na rede viária, para além das questões de pavimento e de uma intervenção regular que não deixe a rede viária chegar ao estado de degradação que chegou na cidade nos últimos anos. Portanto, tem que haver uma intervenção com equipas, em alguns casos, equipas pequenas, de intervenção rápida, pronta, que assegurem uma boa conservação dos pavimentos. Mas tem que haver também a tal atenção ao transporte público que permita disputar a primazia que tem sido dada ao transporte individual e ao automóvel. Portanto, nós precisamos de reduzir, é importante reduzir o número de automóveis na cidade, o tráfego automóvel. Como é que isso se faz? Dando outras condições ao transporte público, melhorando a qualidade do transporte público, a comodidade, a segurança, a frequência, a rapidez e diminuindo o preço. E, naturalmente, também os modos ativos de transporte e a bicicleta devem ter um outro espaço na cidade, como deve ter o peão também. Nós precisamos também de dar ao peão outras condições de mobilidade, devolver ao peão o espaço público, portanto, tudo o que é isto.
depois tem que ver também com políticas de estacionamento, que é a ocupação indevida de passeios, mas lá está, retirando o tráfego da cidade, disputando a primazia que tem sido dada ao automóvel, nós conseguimos tudo isso, melhorar a qualidade do espaço público, a qualidade de mobilidade dos peões, dos cidadãos com mobilidade reduzida e permitir um outro desenvolvimento do transporte público também. Em relação à saúde, qual é a sua principal preocupação na cidade de Lisboa? Lisboa foi uma das áreas em que Lisboa viu degradarem-se as condições de vida da população, foi no acesso aos cuidados de saúde. Nós tivemos encerramento de várias unidades de saúde, seja de unidades de cuidados primários de saúde, seja de hospitais e de urgências hospitalares. Ainda agora há a decisão de reduzir o número de urgências na cidade e até à escala da área metropolitana. Tem que haver, é fundamental que haja aqui da parte do Poder Municipal uma outra intervenção junto do Poder Central na defesa dos interesses da população. A CDU não aceitará mais reduções do número de hospitais, por exemplo, não aceitará encerramentos de hospitais. Nem não de será serviços. essa uma função, um papel ingrato por parte do Presidente da Câmara? Não, nós o que defende é um papel necessário, antes de mais. É um papel que qualquer Presidente que defenda os interesses da cidade e da Presidente tem que ter junto do Governo. Ainda para mais, aproveitando o peso específico que um Presidente da Câmara de Lisboa naturalmente tem e que deve usar na defesa do interesse da sua cidade e da população da sua cidade. Nós propomos que haja uma outra participação da Câmara Municipal na organização dos cuidados de saúde, participando, por exemplo, nos conselhos de administração das unidades de saúde, criando uma rede, uma carta de equipamentos de saúde, que seja atualizável em função das necessidades da população, assegurando em sede, desde logo, de planeamento, que há pouco lhe referia, que são criados os espaços que são para equipamentos com esse fim e não para outras finalidades. Repare, quando me diz a saúde, e concretamente os cuidados hospitalares, os centros de saúde, que precisamos de ter mais em Lisboa, há zonas da cidade que há muito carecem de novos centros de saúde, por exemplo, na Zona Norte, Meixoeiras, Charneca, Parque das Nações, Campolide, são zonas que há muito precisam de novos centros de saúde, mas repare, diz-me, e com razão, isso depende do Poder Central, não depende do Poder Municipal. A verdade é que nós vemos do Poder Municipal não vemos nenhuma tentativa de contrariar este encerramento e esta degradação dos cuidados de saúde prestados, como ele próprio se converteu num fator de ameaça aos cuidados de saúde que são prestados na cidade. Explico-lhe com um exemplo. Temos aí o caso da Colina de Santana, que tem dado debate nos últimos meses. A Câmara Municipal quer varrer do mapa da cidade. A atual maioria, o Executivo PS António Costa, quer varrer do mapa da cidade nada mais nada menos que mais 3 hospitais ainda em funcionamento, quer varrer 14 hectares que se localizam ali na Colina de Santana e correspondem aos hospitais São José, Santa Marta e Capuchos, 14 hectares de meios atualmente afetos ao Serviço Nacional de Saúde. Para entregar esse espaço à especulação imobiliária, para ali vermos nascer certamente mais alguns condomínios de luxo, provavelmente mais alguns hotéis de charme, mas a população de Lisboa não vai a hotéis quando está doente, precisa de cuidados de saúde. Há muito tempo que se diz que vai haver um novo hospital, o Hospital de Todos os Santos, na zona oriental da cidade. Foi lançada uma primeira pedra, que já desapareceu, perdida no meio do mato que ali cresceu entretanto. Não há indícios sequer da construção desse hospital. E, portanto, aqui está um exemplo em como a Câmara Municipal deveria ser a primeira a defender os interesses da população da cidade, a garantir a continuidade, as condições para a continuidade de funcionamento daquelas instituições, destes 3 hospitais, designadamente. Ela própria se converte num fator de ameaça ao prever para ali projetos imobiliários que põem em causa a continuidade daqueles serviços. Nós temos vindo a alertar para esse problema. Temos vindo a dizer também, hoje os cuidados de saúde em Lisboa não podem ser pensados da mesma forma que eram há alguns anos atrás. Qual é a vossa proposta? Lisboa tem hoje, por exemplo, um peso de população idosa, fruto do que foi o envelhecimento da cidade, que não tinha há 20 ou 30 anos. Lisboa tem hoje um peso da população idosa superior
à média nacional. Curiosamente, quando os concelhos aqui à volta têm um peso inferior, ou seja, isto demonstra o que foi a fuga de população jovem de Lisboa para os concelhos limítrofes, mas temos esse peso de população idosa e temos de lhe fazer face e temos de perceber que isso cria necessidades sociais emergentes que não existiam no passado, mas que hoje existem. Por exemplo, ao nível de uma rede de cuidados continuados de saúde. Nós temos que prever a existência dessa rede na cidade. Com a população, as necessidades da população que hoje temos, exige que haja da parte do poder municipal essa capacidade de pensar o desenvolvimento dessa rede de cuidados continuados de saúde. Desde logo, uma primeira coisa que é fundamental para que esses cuidados de saúde existam é o espaço para se fixarem. E isso tem que ser previsto em sede de planeamento. Como há pouco lhe dizia, prevendo na distribuição de usos do solo na cidade o espaço necessário para esses equipamentos se instalarem. Não é dizendo que agora na cidade, em todo e qualquer espaço da cidade, instala-se aquilo que qualquer promotor privado decida que se deve instalar. Não é assim que nós cuidamos dos interesses da cidade. Não é assim que temos um planeamento que seja expressão das necessidades da população. É, de facto, fazendo esse planeamento que tenha em conta democrático e que tenha em conta as necessidades da população. Temos que prever sítios da cidade para se instalarem equipamentos de saúde, para se instalar essa rede de cuidados continuados de saúde. E depois temos, junto das entidades competentes e junto do Poder Central, defender firmemente os interesses da população da cidade. Temos que, sendo justos, nós temos que constatar que nos últimos anos, quando encerraram unidades de saúde, quando encerraram centros de saúde, quando encerraram serviços postais, quando encerraram estações de correios, um conjunto alargado de serviços públicos, nós não vimos uma palavra da parte do atual Presidente da Câmara. Não vimos uma palavra em defesa dos interesses da população. Vimos, sim, em muitos casos. Vimos, porque a atual maioria do Partido Socialista é cúmplice com o que tem vindo a ser feito ao nível do país. Esta é a explicação mais clara, é a explicação mais imediata, porque há uma partilha de responsabilidades, seja no plano municipal, seja no plano nacional, pelo caminho a que chegamos. E essa partilha de responsabilidades é muito evidente se nós olharmos para os partidos que se têm alternado no poder municipal. São 3 nos últimos 12 anos. PSD, CDS e PS. São os mesmos 3 que nos últimos 37 anos se alternaram no governo do país também. E, portanto, esta partilha de responsabilidades é muito evidente. Mas nós vimos sim, e aqui deixe-me dizer-lhe, quem nós vimos na primeira linha de defesa dos interesses da população, quando encerraram estações dos Correios, quando encerraram centros de saúde, quando suprimiram serviços de urgência. Quem nós vimos na primeira linha, naturalmente para além das próprias populações, foram autarcas da CDU. E aqui na cidade, designadamente, a CDU tem responsabilidades nos executivos em várias juntas de freguesia, é a maioria em 5 das juntas de freguesia de Lisboa, em Carnide, em Santo Estevão, em Alfama, na Madalena, no Castelo, em São Vicente de Fora. E nessas freguesias nós vimos os autarcas da CDU na primeira linha de defesa dos interesses da população. Em alguns casos com resultados práticos, palpáveis, concretos. João Ferreira, em relação também a serviços públicos, gostaria ainda de falar nesta entrevista de desporto e de cultura. Em relação ao desporto, eu sei que a sua proposta é para haver um desenvolvimento desportivo apoiando os clubes da cidade, apoiando o associativismo que se vai perdendo exatamente por falta de apoio. Como é que tenciona fazer isto? Olha, o desporto é uma área em que estamos particularmente à vontade para falarmos, porque a CDU teve durante muitos anos responsabilidade na Câmara Municipal pelo pelouro do desporto. E nós sentimos, hoje, quando falamos com várias coletividades da cidade, sentimos a diferença que existe entre o que tínhamos nessa altura e o que hoje temos. Nós conseguimos ter em Lisboa, e queremos voltar a ter, 2 coisas. Em primeiro lugar, uma política desportiva precisa de infraestruturas, evidentemente. E é lastimável o estado a que chegaram infraestruturas simbólicas até desta cidade, como um pavilhão Carlos Lopes, como as piscinas municipais do Arieiro, as piscinas dos Olivais, as piscinas da Penha de França, infraestruturas que estão em avançadíssimo estado de degradação. Em alguns casos, algumas começaram recuperações sem fim à vista ainda. É preciso devolver essas infraestruturas à cidade. Mas infraestruturas por si só não fazem uma política desportiva. Nós precisamos depois que elas sejam utilizadas. E é necessário criar as condições para que a população as possa utilizar. Nós, do tempo em que estivemos na Câmara Municipal, no pelouro do desporto,
lembramos uma das iniciativas que promovemos, que eram os Jogos de Lisboa. Os Jogos de Lisboa, não tivemos nunca nada como os Jogos de Lisboa antes da CDU ter responsabilidades no Executivo Municipal pela área do desporto. Não voltámos nunca a ter desde que a CDU saiu do pelouro do desporto. Os Jogos de Lisboa conseguiram envolver, durante anos seguidos, dezenas de milhares de jovens na prática desportiva de uma forma regular, em variadíssimas modalidades, jovens, muitos deles que não teriam de outra forma condições para praticar desporto e que conseguiram de uma forma gratuita, regular, com condições, praticar desporto de uma forma regular. Os Jogos de Lisboa envolviam dezenas de milhares de jovens todos os anos, jovens e menos jovens todos os anos, a praticar desporto em variadíssimas modalidades na cidade. Nós queremos devolver à cidade os Jogos de Lisboa. Portanto, como é que isso se consegue? Naturalmente cuidando das infraestruturas desportivas, recuperando as infraestruturas desportivas, perspectivando a criação das infraestruturas necessárias no futuro e criando as condições em articulação com o movimento associativo desportivo, o movimento associativo popular nas suas variadíssimas expressões, que é uma das riquezas de Lisboa também, que tem sido desprezada, o nosso movimento associativo popular, as nossas coletividades, os nossos clubes de bairro. É necessário envolvê-los e integrá-los nessa política desportiva que nós queremos voltar a ter para a cidade, considerando as necessidades também aqui de segmentos específicos da população. Queremos desporto para a infância, para a juventude, para os mais idosos também. É das áreas onde é necessário um grande impulso na democratização da prática do desporto. Retirar o desporto dos Health Clubs para onde foi remetido, até porque são caros e não nem toda a gente e pode pagar. Trazê-lo à generalidade da população, criando as condições para que isso aconteça, de existência de infraestruturas e de política desportiva que envolva a população e as coletividades. No domínio da cultura, é também de alguma forma parecida. Nós temos que romper com concepções elitistas de cultura na cidade, concepções que tendem a concentrar os poucos recursos que existem para a cultura. Cada vez menos. E é necessário aumentá-los, mas é necessário também desconcentrá-los de uma outra forma, descentralizar, uma política cultural descentralizadora. Hoje nós temos Lisboa tem, como não poderia deixar de ter, uma programação cultural, é uma capital, não poderia deixar de ter essa programação cultural, mas isso não faz por si só uma política cultural. Isso consegue-se democratizando a fruição cultural e a criação cultural também, criando condições para envolver mais gente, mais lisboetas, não apenas na fruição cultural, mas na criação cultural também. Mas eram precisos mais espetáculos de rua para envolver a população? Era preciso outra dinâmica? É importante uma política descentralizadora que leve às freguesias, e aqui há um papel também grande no envolvimento das juntas de freguesia, que leva aos bairros cultura, nas suas variadas expressões, cultura popular. É necessário conjugar a memória e a tradição histórica da cidade e a tradição popular da cidade com a criação contemporânea, envolvendo os agentes culturais de uma forma ampla e transparente. Nós temos que romper também com alguns favoritismos, alguns amiguismos, alguns clientelismos também, e, portanto, de uma forma transparente e aberta, envolver os agentes culturais da cidade, estabelecendo critérios claros e transparentes para o acesso aos apoios à criação cultural, envolver também aqui o movimento associativo popular e levar a cultura aos bairros, às ruas, às freguesias que têm estado mais arredadas dessa fruição cultural. Novamente aqui a CDU tem um trabalho e um património de intervenção que fala por si. Nas intervenções, nas freguesias onde a CDU ou é maioria ou tem responsabilidades nestes pelouros, existe essa marca distintiva da CDU na promoção da cultura e na criação de condições para que a população possa fruir a atividade cultural e possa ser ela própria envolvida também na criação cultural, que é isso que pretendemos. Na sua apresentação pública do seu programa político, há uma frase que também me ficou e, de resto, tem vindo a dar-lhe esse sentido ao longo desta entrevista com inúmeras expressões que vão dar ao mesmo sentido exatamente, que é a autarquia tem sido a voz do governo junto às populações e raramente a voz das populações junto do governo. Está a acusar António Costa de não defender realmente a sua população, a população de Lisboa, nestes
setores que são variedíssimos os exemplos, e eu já aqui deixei vários. Podíamos falar também na reorganização administrativa que foi feita. António Costa foi em Lisboa que se deu o pontapé de saída para a extinção, o que veio a ser um processo que culminou na extinção de mais de 1000 freguesias por todo o país. Aqui em Lisboa foi aqui que se deu o pontapé de saída para isso, foi mais um favor que António Costa fez a este governo, extinguiu mais de metade das freguesias da cidade, fê-lo nas costas da população, criando um novo mapa autárquico que não foi proposto aos lisboetas há 4 anos atrás e que não foi sufragado pelos lisboetas, com um muito deficiente envolvimento da população na discussão sobre a reorganização administrativa, afastando a população da participação, ou nos casos que houve alguma participação, os resultados finais da reorganização administrativa acabaram por contrariar o que foi o sentido da participação das populações. Portanto, aí está um exemplo, mais uma coisa que foi concretizada também, não apenas pela maioria PS, mas também com o apoio do PSD e do CDS. Tem sentido isso nesta fase de pré-campanha, quase de campanha? Nós precisamos de uma Câmara que de facto seja a voz das populações junto do Poder Central. Nas questões que lhe referi, do desenvolvimento económico da cidade, do emprego, da atração da atividade económica, dos serviços públicos na cidade, na defesa do transporte público, na defesa dos equipamentos culturais instalados na cidade, alguns deles que são nacionais, de responsabilidade do Governo. Tem que haver essa postura ativa, essa postura firme de defesa da população da cidade. Naturalmente que isso não chega por si só, e o próprio município tem, como eu disse também, instrumentos que deve utilizar e que deve pôr ao serviço de uma política de desenvolvimento económico, cultural e social da cidade. Ou seja, nós não nos queremos limitar a ter essa postura reivindicativa junto do Poder Central, mas não abdicamos dela. E esta é uma diferença face ao atual Executivo. É que, dando o melhor uso a todos os instrumentos municipais que estão ao nosso dispor e fazendo o melhor uso deles e retirando deles um melhor proveito para a cidade e para os lisboetas, nós não abdicaremos dessa postura reivindicativa junto do Poder Central, com esse peso específico que tem uma Câmara Municipal como Lisboa e com esse peso simbólico até que tem a capital do país. Do contacto que tem tido com a população, a sua expectativa continua a ser afirmativamente vencer estas eleições? Nós temos, do contacto que temos com a população, há um sentimento que emerge de uma forma muito clara, há uma grande saturação das pessoas, um profundo descontentamento, uma grande revolta até, em muitos casos, com o estado a que chegou a cidade e a que chegou o país, a que chegaram as suas vidas. Muitas delas não veem ainda, se calhar, e é um trabalho que temos pela frente nas próximas semanas, na CDU, a alternativa que possa concretizar a mudança que tanto desejam. Nós temos vindo a desenvolver esse trabalho de dar a conhecer o nosso projeto e de mostrar pela intervenção que temos tido na Câmara Municipal e nas freguesias que podemos ser essa alternativa. Agora, repare, o reforço da CDU vale sempre. Mesmo nos casos onde ainda estamos em minoria, onde ainda não estamos em maioria, seja na Câmara Municipal, seja nas juntas de freguesia, quando eu há pouco lhe dizia que a CDU, mesmo estando em minoria nestes últimos 4 anos, não abdicou de ter uma postura propositiva, de fazer propostas que permitam resolver os problemas da cidade. Apresentámos muitas propostas. Algumas foram aprovadas, outras não. Defendemos-las com a força que nos deram para a defendermos há 4 anos. Temos apenas um vereador, como é sabido, na Câmara Municipal. Se tivéssemos mais força na Câmara Municipal e nas freguesias, muito mais força teríamos para defender essas propostas. É isto que temos vindo a dizer às pessoas. O atual Presidente da Câmara tem vindo a pedir aos lisboetas um mandato reforçado. É importante que as pessoas se questionem para que quer ele esse mandato reforçado e que se questionem sobre os perigos que seria dar o poder absoluto a quem tem exercido as responsabilidades no Executivo Municipal. Pensem no que foi, e a CDU teve um papel importante também nisso, na denúncia do que foram tentativas de negociatas no plano imobiliário, no plano da entrega a privados de serviços públicos, de serviços municipais, a interesses privados. A CDU teve um papel muito importante na denúncia disso. Em alguns casos conseguimos até travar algumas dessas intenções. Pensem no que seria atribuir o poder absoluto a quem tem, em alguns casos, mantém intenções que teve no passado nestes domínios, de concretização de alguns projetos imobiliários, de entrega, de externalização e privatização de serviços municipais. Pensem no risco que isso seria e pensem que o reforço da CDU
E estamos dispostos e preparados para assumir todas as responsabilidades que os lisboetas nos queiram atribuir, inclusivamente a presidência da Câmara Municipal. A CDU é, de resto, na área metropolitana de Lisboa, a primeira força política no plano autárquico. É bom não esquecer também. Isto não acontece por acaso, acontece fruto desse reconhecimento por parte das populações do trabalho distintivo e do projeto distintivo da CDU no plano autárquico, que nós dizemos, porque não também em Lisboa. Bem, mas mesmo não sendo isso possível, o reforço da CDU pode ajudar a travar muitas propostas e muitas medidas negativas para a cidade e a ajudar a aprovar outras positivas. Muito bem, fica a alternativa, fica então a sua mensagem. João Ferreira, muito obrigada por mais uma vez ter aceito o nosso convite e estar aqui na TVL. Boa sorte para a sua campanha, é o que lhe desejamos. A TVL vai continuar ao longo das próximas semanas a fazer entrevistas aos candidatos, como disse no início, às câmaras municipais de Lisboa, Loures e Odivelas. Convido-o a ficar desse lado e a acompanhar o nosso trabalho para estas eleições autárquicas 2013. Muito boa noite.